Agora, bom dia. Bom Boa dia. sexta para nós, aí com muita Bom dia. paz. Bom, estamos assim, já atravessamos a reta final, né? A gente já falou aqui sobre a escrita do plano de intervenção e hoje o que eu ia fazer é ouvi-los, e ver as dúvidas de vocês, né? O que vocês, onde vocês estão, o que vocês estão precisando de ajuda, quais são, sei lá, as dúvidas. E tem uma última atividade que é uma carta. E aí a minha ideia era apresentar a carta para vocês, da gente ler junto e tirar as dúvidas. Eu não sei se alguém de vocês já está no plano de intervenção. As dúvidas têm já, então tem surgido um pouco no plano de intervenção, principalmente naquela planilha de orçamento, né? Enfim, tem um documento até, porque como estava tendo tanta dúvida, eles até fizeram um documento só explicando um pouco essa história do orçamento. E aí eu não sei que jeito que vocês preferem. Vocês preferem primeiro me falar um pouco sobre vocês? Não sei se tem gente que precisa sair, se quer já falar alguma coisa. Ou a gente já pega, abre o Google Sala de Aula, já abre essa plataforma logo, finaliza tudo que lá. E aí depois a gente começa a conversar. O que vocês acham? Pode colocar no chat também se quiser, viu? Vamos ver. Marcela. Oi. Oi, Alcione. Eu estou com uma dúvida no plano de intervenção, mas eu não sei se os meninos já chegaram no plano de intervenção, né? Sim. Não sei se eu posso tirar essa dúvida agora. Ou Pode. É porque no plano de intervenção está dizendo o grupo comunitário de acompanhamento local, né? Sim. Eu devo escrever uma suposição de quem seria esse grupo, mas eu teria que colocar a ação que eles fariam ou não precisa? Eu acho que é um grupo de acompanhamento, né? Tem dois, né? Deixa eu ver se eu também... Tá bom. São dois. Tem um que é um grupo de... Deixa eu admitir aqui a Camila. Eu sei que tem um que é um grupo de... calma aí, que eu anotei aqui em algum lugarzinho. Esse aqui é um de desenvolvimento institucional e um de desenvolvimento integral. Ele pode ser o mesmo? Será? Não, sim. Eu acho que essa parte já... Calma aí, vou confirmar. A gente já vai entrar bem nisso aí agora. Calma aí. Porque eu assisti, eu lembro que eu fiz essas anotações quando eu assisti lá o webinário. Sim. Ó, o plano de intervenção... O plano de intervenção é o único plano, né? A partir daquelas duas situações desafiadoras, certo? Então, vai ter uma situação desafiadora para desenvolvimento integral, uma situação desafiadora para desenvolvimento institucional. Por que não tem para a articulação com o território? Porque a gente acredita que para superar essas situações desafiadoras, a gente precisa se aproximar, sim, do território, né? Para demandas, potências e encontrar parcerias para que a nossa ação tenha um impacto maior, né? Então, pensando, a gente tem essas três temáticas, né? Desenvolvimento integral, então é pensar em toda aquela estrutura, né? Emocional, psicológico, intelectual, né? De todos os atendidos. O desenvolvimento institucional, que eu acho que né, a nossa história, né? Como organização, a gente sempre está de olho, né? E buscando desenvolver todas as nossas áreas. A articulação com o território, que já está implícito nessas duas situações desafiadoras, e o nosso tema transversal que está em tudo, que é a diversidade, né? Que vai estar nas listas de presença, que vai estar em todos os comentários, que vão estar em todas as vozes, em tudo que a gente escutou, né? É fundamental que o desenvolvimento, que inclusive a diversidade em alguma organização que eu já conversei aqui,
Inclusive é a situação desafiadora, sabe? Inclusive é o plano de intervenção, assim, né? Então, unir tudo isso. E aí vai ter um plano de intervenção. Esse plano de intervenção tem um modelo, que eu acho que é essa a sua dúvida, né, Alcione? Que daí, ó... Na verdade, eu já estou lá no final, sabe? Aí eu já estou preenchendo quem seria esse grupo comunitário de acompanhamento. Aí a minha dúvida é a seguinte, né? Que eu tenho que incluir, né? A comunidade, eu tenho que incluir a unidade. E aí está pedindo um que acompanha o desenvolvimento integral e um que acompanha o desenvolvimento institucional. Será que ele pode ser o mesmo ou não? Eles dizem assim, quais são as pessoas da comunidade que poderiam... Eu acho que pode sim ser um grupo de acompanhamento. Quando for o grupo comunitário, pode ser um grupo de acompanhamento que vai acompanhar tanto o desenvolvimento integral quanto o desenvolvimento institucional. Né? Se a gente pensar, inclusive, sei lá, tipo, numa forma horizontalizada de participação, de debate, de escuta da instituição, né? Escutar o território. Ele já acompanha, já faz parte, por exemplo, do desenvolvimento institucional, essa mudança de comportamento, né? De ter uma escuta em relação ao território. Sim. Sabe? Então, eu acho que sim, eu acho que não tem problema. Claro que eu falo aqui, né? O que enfim, a lógica, né? Eu acho que tem lógica. Agora, eu vou anotar para depois tirar essa dúvida e falar com mais certeza para você. Mas, assim, pelo que eu tô entendendo aqui, não tem problema nenhum. E aí, só para contextualizar aí as outras organizações aqui que estão aqui com a gente, o plano de intervenção ele vai ter um modelinho e a gente vai preencher esse modelo, né? Aí a gente vai ter que escrever objetivos. Então, qual que é o objetivo desse plano de intervenção? Qual que é a situação desafiadora, né, que motivou a gente fazer esse plano? Aí, na situação desafiadora, você tem que colocar as duas, né, de desenvolvimento integral e desenvolvimento institucional. A justificativa, né, o porquê dessa ação, o porquê desse plano. As ações, colocar no máximo 6 ações, né, que estejam ligadas com diversidade. Quais são os resultados esperados com esse plano? Aí vai ter que colocar o trabalho em rede, né? Que vai ser essa história da diversidade, território e missão. Então, como que a gente vai trabalhar em rede? Daí eu acho que também é um grupo, né, de trabalho em rede, juntando pessoas do território e tal. E o grupo comunitário, que são membros da comunidade que podem se envolver e apoiar as ações. Né? Então, sei lá, vão ter alguns representantes comunitários agora que a gente vai considerar aqui dentro da organização que vão apoiar todas as nossas ações para o desenvolvimento desse plano. Claro que talvez eu ainda não saiba quem é esse grupo. Claro que talvez eu possa imaginar que alguém que eu encontrei durante esse processo, que no final das contas participou, né? Ou eu encontrei pelo território fazendo o território em foco, ou foi um pai de algum público atendido que se envolveu muito e mandou um vídeo muito legal, e eu acho que ele pode ser também uma... Não que a gente já tem que ter esse grupo formado, né? Que com eles assinando. Podem ser pessoas que a gente está imaginando de colocar, porque a gente tem um período dentro do plano de intervenção que é de uma organização mesmo, né? A gente vai se organizar para colocar esse plano em prática. Eu acho que os 2 primeiros meses, não sei se está... os 2. Então, é isso, assim, é o que é possível ser feito. Porque fora que a gente vai bolar um plano de intervenção que a gente não sabe nem o que acontece nessa vida mais, né? Então, claro, assim, né, que a gente... O negócio diz que tá feio demais aqui em São Paulo de novo. Eu já tô morrendo de medo, já fico toda nervosa para sair de casa. E diz que depois das eleições agora que vão soltar, né? Que talvez vai ter lockdown. Então, claro que também, a gente também tá fazendo um plano de intervenção assim, sem saber se a gente vai ter encontro presencial, se a gente vai ter encontro virtual, se as nossas ações, se o território vai continuar demandando essas, né? Assim, as mesmas questões para a organização.
Se as organizações conseguem segurar mais um ano nessa situação, será que aí? Então, gente, tá tudo bem, é tudo bem no escuro, assim. Vamos embora, vamos pensar, vamos sonhar, mas e claro que o programa, ele tá tá na mesma situação. Então, claro que se alguma coisa mudar para o ano, todo mundo vai ter que, entendeu? Né? O Unicef, o Itaú, não sei o quê, né? Porque não tem como. A gente tá realmente tentando dar o nosso melhor, tentando pensar o melhor, mas assim, muito no escuro, né? Muito sem saber o que vai ser da gente, assim, né? Será que essas pessoas vão topar fazer parte? Não, eu adoraria, né? Mas aí a gente vai ter que ter uma conversa, vai ter que ter uma escuta, explicar direito, talvez passar um pouco mais, explicar todo esse processo. Então, livre, gente, é só montar assim, pensando já nas pessoas para ter um pouco dessa ideia, né? Desse projetinho assim do plano. Marcela, bom dia, Maria Luísa da Selby. Cadê? Ah, tá escuro. Tá. Eu tava sem o som, Não. aí eu entrei no celular. Tudo bem, sem problemas. Então, ouvindo você, o orçamento é da mesma maneira. A gente vai fazer uma estimativa, é isso? Porque isso. Nós entramos Isso. em contato, por exemplo, já com os profissionais, né, que estão no nosso plano de intervenção, mas ainda a gente não tem, com certeza, um valor para colocar. Então, é uma estimativa, é isso? É. Ah, tá. Porque senão, gente, imagina que a gente, sei lá, quando a gente vai fazer um orçamento para eu vou me certificar e vou responder tudo, mas assim, eu acho muito, eu trabalho muito com projeto. Porque senão a gente precisa de 3 orçamentos, pedir orçamento, assim, tem que ser muito exato o orçamento. Então, assim, Sim, claro que a gente já vai realizar uma mini pesquisa para a gente não viajar muito num valor, né? De criar um plano, sei lá, absurdo e pedir R$15, entendeu? Muito mirabolante. Mas... Tô cortando? Não, muito mirabolante, né? Isso. Então, claro que a gente tem que ter uma ideia mínima, tipo, é um exercício esse, né? Então, a gente vai fazer esse exercício, mas quando realmente a gente vai, sei lá, se a gente vai contratar alguém, algum tipo de serviço, é demorado, né? A gente precisa pedir, sei lá, eu, pelo menos nos meus projetos, eu tenho que pedir 3 orçamentos, aí avalia, sabe? É muito outro... Então, eu acho que é ter ideias e colocar ali no orçamento... E também sem chutar muito baixo, né? Porque eu também já fiz muito projeto, gente, assim, de, sei lá, trabalhar numa área de difícil acesso e pedir um carrinho 1000. Me lasco, entendeu? Porque daí chega e não consigo andar no território, sabe? Então, assim, pensando, assim, claro que a gente tem que ter a dimensão, assim, do que a gente, né? O que a gente vai fazer. Então, a gente caminhar nesse imaginário mesmo, assim, sabe? Do projeto, entrar mesmo nisso. Mas vai ser uma estimativa, assim, é muito difícil sair disso agora, antes, né, de saber como é que vai ser. A gente não sabe, é diferente, por exemplo, a gente vai pedir um orçamento agora, e se a gente for fazer... Como é que vocês estão pensando? Vocês estão fazendo um negócio virtual ou uma coisa presencial? O nosso seria presencial, porque seria a contratação de alguns profissionais da saúde. Tá. E que a gente detectou no processo a necessidade, né, a demanda das famílias e do território. Então, seria essa contratação, seria presencial mesmo. Mas, como você está dizendo, tem muita coisa aí que a gente está no escuro, né? Então... Mas, já monta um planinho B, assim, sabe? Claro que esse é o ideal, mas vai num planinho B, que senão vai, né, a gente vai ficar muito frustrado. A gente precisa de começar, assim, nessa coisa do improviso, né? Essa disciplina, a partir do ano que vem, vai ter em todas as escolas. Improviso, uma disciplina. Porque, gente... Estamos precisando demais, né? O tempo inteiro, né? Agora sai, agora entra, agora é máscara, agora é álcool, agora não sai mais, agora pode, agora o trabalho é assim, agora é assim. Segurar todo o nosso ciclo, né, de saúde mental também, que não tá fácil. Isso aí. Tá mais complicado, né? E eu acho que as pessoas nunca precisaram tanto dessa área, né? E sim, não tá
tá muito complicado para ser, porque o atendimento online nunca é a mesma coisa que o presencial, né? Não. Então, eu sou psicóloga e as próprias pessoas dizem isso, né? Que alguns atendimentos estão sendo online, mas alguns não tem como. Como que vai fazer? Sim, sim, sim. Não, e várias escolas têm um outro programa do SEMPEC também, que daí eu lembro que eu fiz era do grupo de avaliadores, né? Isso foi o ano passado. E eu lembro que todos os projetos que eu aprovei eram aqueles que tinha na escola, meditação, inteligência emocional, não sei o que, aí me escreveram esse ano. Falou, meu, seu projeto era futurista, né? Tipo, todo mundo é precisando disso agora. Que todo mundo falava, não, a gente precisa de tecnologia. Eu falei, gente, tecnologia. Eles não vão precisar da tecnologia na escola, a tecnologia está no mundo. O que eles vão precisar é, assim, concentração, inteligência emocional, sabe? Meditar, assim, respirar, sabe? E aí todo mundo ria de mim. Falava, Marcela, só passa os projetos Zen. Tá vendo? Chega 2020 na nossa cara e fala, isso aí, gente, respirar. E eu falei para vocês que eu trabalho numa pesquisa com os funcionários da Caixa Econômica Federal. Imagina, faço atendimento com eles na Caixa. Saúde mental, assim, sem brincadeira, de 100 pessoas que eu entrevisto, que eu converso, pelo menos 85 pessoas tomando ansiolítico antidepressivo. Pelo menos. O índice aumentou muito de transtornos de ansiedade e pessoas com transtornos afetivos também, né? Depressão. Que aumentou bastante. O uso, inclusive, de medicação também está bem alto. Pois é. Então vamos segurar, vamos fazer um plano aí, né? Pensando em tudo isso aí, mas assim, sem frustração, né? Bem no improviso, é o que a gente consegue. O plano de intervenção nada mais é do que uma grande reflexão do que a gente viveu até agora, né? Ele é resultado dessa reflexão, né? O que a gente viu, o que a gente escutou, o que a gente presenciou, o que a gente recebeu, o que a gente comprovou. Ele é isso, sabe? O plano de intervenção é isso. E depois a gente vai adaptar, né? O ano que vem, dependendo de como for, a gente adapta e tal. Mas só para vocês ficarem mais tranquilos, tá? Marcela. Oi, Débora. Andréa hoje está no encontro com as meninas. Nós estamos fazendo a 4ª atividade, né? Que é o planejamento. Tá. Então, para fechar o 2, falta um parceiro que ainda não deu retorno para sistematizar. Aí, fazendo isso, é mais tranquilo, que a 5 é a mandala, né? Mais tranquilo. Sim. Então, eu já estou de olho na sessão 3. Na 3. Webinar, eu queria perguntar sobre o documento que tem que dividir as 6 anos. Lá tem 5 lacunas, não são 6 lacunas. Por que pede até 6 se o documento só dá 5? Não, porque eu acho que talvez devem ter feito errado, mas é assim, não precisa, é que é no máximo, sabe? Então não preciso, assim, se não chegar aos 6, não chegar aos 6, não precisa, não. Aí se for 6, você manda os dois documentos, só duplica, ou reduz ou duplica e manda. Mas então é porque eu acho que eu acho que é muito, eu nem tinha visto que estava errado, eu vou até avisar lá. Mas é que eu acho que é muito difícil de chegar em 6, sabe? Eu acho que... como a gente ainda não chegou nesse passo, eu não sei se é possível ou impossível. Eu também não. Eu também não cheguei. Eu já vi. Nem faço, né? Eu já vi. Você apresentou na semana passada, eu não assisti a reunião, quem assistiu foi a Andréa. Na outra que eu fiz, você chegou a apresentar o documento. Eu fui para o webinar já sabendo das documentações. Então, eu estava por do que eles estavam falando. E surgiu essa dúvida quando você falou, só que eu achei assim, não deve ter aos 6, né? Só que, de novo, no webinar falou dos 6, eu falei assim, até dos 6. E não tem, só tem 5 no documento. Incrível que só você percebeu isso até agora de todo o programa, né? Porque é isso, a gente vai, às vezes, tem uns atropelos, né? Às vezes o menino que monta o negócio, monta errado, mas é isso, pode até 6, tá? Eu não sei, eu acho que foi a do... Não sei se foi a do SEMPEC que falou que pode ser até 1, né?
ela Pode, às vezes é uma ação. você pode ter só uma ação de cada lado que tá legal. Sim. Mas aí como a gente não chegou, eu não sei quais são as ações que vão aparecer. Né? Claro. Mas fique tranquila, se for até 6, você duplica o documento. Pode incluir. E aí me procura, me escreve, se der algum, né? Mas se for até menos também, se for 1, 2, aí fica aí a tranquilo. Gente hoje tenta finalizar essa parte. Tá, que legal que você já tá lendo aí a 3. Porque é isso que eu fiquei pensando também, eu fico aqui apresentando toda 3... E vocês pensando no mapa afetivo, no vídeo, eu falei, será que faz sentido eu já apresentar? Porque é claro que quando a gente está numa atividade, a gente está numa imersão, né, naquela atividade. Aí vem a outra e começa a falar aí começa a falar do orçamento, que não faz nenhum sentido para alguns de vocês agora, né? Então, por isso que eu deixei já aberto para todas as dúvidas. Tô na estação, na atividade 1. Vocês sabem que tem gente na atividade 1 da estação 1 ainda, né? Tem. Então, quem me escreve falando tô super atrasada, eu falo, não está. A gente tem como como chama aqui? Um gráfico do Brasil inteiro das atividades. Gente, tá todo mundo no mesmo lugar. Assim, tá todo mundo muito próximo, assim. Muda uma coisinha ou outra, sabe? Então, é isso. Eu tenho certeza de que pensaram talvez já numa possível prorrogação, mas ainda não foi dito nada pra gente, então eu não posso afirmar isso. Mas eu acho que quem tá pensando assim, eu tô dizendo isso principalmente para as pessoas que estão pensando assim, olha, eu já tô tão atrasada, já tenho que entregar, hoje é dia 27, já tenho que entregar logo dia 13, eu já nem vou correr. Não, vai fazendo porque segura o ritmo, vai fazendo devagarzinho, que eu tenho conversado com as organizações. Às vezes, o mais simples, eu queria falar com 30 pessoas. Não, mas agora você vai falar com 3. E tá ótimo. Principalmente desses 3, se tiver diversidade. Então, pega uma pessoa negra, pega uma pessoa da organização. Tá ótimo, gente. É assim, importante. Nem que depois vai baixando todos esses documentos, nem que depois vocês refaçam, né? Com mais calma, com presença de outras pessoas. Mas assim, não para, não. Que vai dar tudo certo, todo mundo vai chegar. E mantém um ritmo, quem tá me procurando, falando, Marcela, dá uma dica, né? Tô na atividade 1 da estação 1, dá uma dica que eu posso fazer. Organização. Eu não sou excelente na organização também, não. Por isso que eu digo. Pega 2 dias na semana que você vai juntar com uma pessoa e vão olhar para isso. Sem preocupar se está atrasada, se está adiantada, se está para lá, se está para cá. Não. Olha aquele material e realiza uma atividade. Se for assim, vocês conseguem todos fechar. Mas eu peço assim, quem achar que já estou lá atrás, só vou ficar esperando a Marcela finalizar aqui para depois já saio, né? Não, continua porque eu acho que vai ter alguma coisa aí. Porque tem muita gente lá na estação 2 ainda. Certo? Então, eu vou apresentar a carta para vocês, a gente lê junto. Mas é isso, não sintam-se pressionados, tá? É porque como existe esse cronograma oficial, e pode ser que tenha gente já fazendo essa carta, né? Eu também não posso deixar o pessoal que está adiantado estagnado, né? Porque eu também não sei qual que é a programação. Então, eu vou fazer a carta agora com vocês. E aí, depois, eu não sei, a gente tira algumas dúvidas, ou a gente desliga e vocês me mandam por aqui. Hoje, eu acho que eu consigo ficar respondendo vocês até umas 2 horas. Então, quem quiser depois falar no privado, em alguma dúvida mais específica, tá? Vamos lá, que agora eu acho que eu vou conseguir botar bem aqui. Ixi, calma aí. Vamos ver. Eu acho que já tá aqui na carta. Todo mundo tá vendo? Sim. Legal. Sim. Então vamos lá. A telinha vocês também ficam vendo, não? Sim. Vou tirar então, né? Que eu gosto de ver vocês, mas vou tirar. Sim. Que aí eu vou ver a carta assim.
Oi, eu sou Madalena da não sei aonde, pra gente... Ai, gente, queria agradecer demais, viu? Consegui fazer a planilha, enchi o saco de vocês, fiquei morrendo de vergonha, mas é que é muito difícil achar, assim, sabe, pelos dados internos, porque as organizações têm muitos nomes, algumas. Por exemplo, que eu estava procurando, que era... eu não lembro mais, que eu acho que era... que a gente chama aqui de Felipe Smaldoni, que era Salesiano do Sagrado. Eu nunca falei, será que essa organização está comigo? Então, assim, é muito confuso procurar lá. E aí você imagina que você tem organizações do Brasil inteiro. Então, pedi essa ajuda para vocês, só de falar assim, quantas pessoas estão participando. E já me ajudou demais. Obrigado, viu? E olha só, então vamos lá. A gente fez até a 1C, né? Que foi o plano de intervenção à escrita. E a gente vai para a atividade 2 da estação 3, que é carta para o amanhã. É uma atividade opcional, mas eu acho que é uma atividade bem gostosa, assim, de fazer. Vamos lá abrir. Eita. Vamos lá. Finalizamos o processo. Agora, quem que vai participar dessa atividade? As equipes gestoras, pedagógicas da organização. E qual que é o objetivo aqui? Escrever uma carta de como a gente pode contribuir para formar uma sociedade mais justa e inclusiva. Né? Então, as expectativas da aprendizagem, registrar os anseios da organização, público atendido e parceiros em relação ao futuro. E 2, provocar a reflexão nos participantes sobre como eles se projetam. Vamos ver esse videozinho aqui? Será que ele é muito... Acho que ele é rapidinho, tá? Vamos ver se vai o negócio do som ou eu vou ter que colocar, que eu não coloquei inicialmente. Tem som? Você ainda não pôs para rodar. Não? Uai. Agora está rodando, mas está sem som. Porque eu não pus aquela... Vamos voltar. Gente, perdão, aqui é minha super habilidade, tá? Vamos lá. Ai, de novo eu errei. Eu esqueço de pôr, né? Tem que vir aqui embaixo. Som do computador. E agora sim. Vejam só. Chegamos à última atividade da estação 3, plano de intervenção. A atividade Carta para Amanhã finaliza o nosso percurso formativo. Conversem entre si, juntem as mais diversas vozes da OSC para construir o conteúdo desta carta. Contem sobre os sonhos, os planos e os desejos que pensam para o futuro da organização. Vamos transformá-los em realidade? É isso, gente. Bem simples, porém bem gostosa. Eu acho que é uma atividade de vocês, né? Vocês fizeram um plano de intervenção. E o que vocês estão imaginando aí para o futuro, né? O que todo mundo pensa para daqui a pouco, assim, né? Como é que vai estar o nosso território? O que vai ser possível a gente realizar enquanto organização, enquanto território? Como é que vão estar os nossos público atendido, né? As crianças e adolescentes nos próximos meses. Então, vamos pensar em todas essas áreas, em todas esses núcleos, né? Que a gente trabalhou aqui no desenvolvimento integral, desenvolvimento territorial, articulação territorial, desenvolvimento institucional. Como é que vai estar daqui a um tempo?
Então, essa carta é uma viagem mesmo, né? É uma coisa onírica, é um sonho, né? Então, o que a gente gostaria, né? Como a gente imagina, o que a gente quer lá para frente, né? É uma história de sonhos e desejos. Aí é importante que a carta também contemple as diversas vozes de profissionais que fazem parte do cotidiano da organização e que exercem as diferentes funções na organização. Afinal de contas, os sonhos, os caminhos e o futuro da organização se darão por meio do movimento das pessoas que têm características diversas, em termos de raça e etnia, gênero, sexualidade, condição física, sensorial, mental e intelectual, faixa etária e outras pessoas, uma diversidade também de funcionários, né, de educadores, né, lembrando que a gente acredita que todos nós somos educadores, então independente do nosso cargo dentro da instituição, pensando freireanamente, né, como Paulo Freire, assim, os educadores não são só os professores, né, os educadores são todas aquelas pessoas que pensam e agem a fim desse desenvolvimento integral com todas as pessoas da organização, inclusive. Tá? A gente também está em aprendizado, assim como essas crianças e os adolescentes. Aí aqui, mais precisamente, né? Sugerimos que agendem uma reunião com todos os profissionais para conversar sobre o conteúdo da carta. Essa produção é como um exercício preparatório que pode ajudá-los a tomar uma direção de como querem seguir atuando e que devem dedicar atenção nos próximos meses. Talvez na carta vocês se voltem para o essencial, para a cultura organizacional, naquilo que é invisível, mas que realmente permite manter o engajamento e seguir adiante em propósito de melhores e mais conscientes do lugar de uma organização que está engajada em seu território e em sua comunidade. Aí o arrematar, que, né, todo mundo já sabe, é realmente o que vai precisar ser enviado para o programa, né? Chegou a hora de preparar e enviar a carta. A pessoa responsável pelo registro da reunião deve condensar os pensamentos, né, da reunião que vocês fizeram virtualmente, onde todo mundo falou seus desejos. Então, condensar esses pensamentos e tudo que foi falado durante a reunião. O convite é encontrar uma voz única para relatar o que vocês esperam desse futuro não muito distante. Pode ser uma boa maneira de fechar o percurso e manter os sonhos aquecidos. Aí aqui, baixar o modelo da carta. Nome da organização, a cartinha escrita. E aí, enviar, né, baixar a lista de presença, colocar todos os participantes que falaram, né, que colocaram seus sonhos nessa carta, o modelo, né, que vocês já preencheram, vocês já escreveram a carta, e aquele mesmo esquema, voltar à atividade 3, estação 3, atividade 2, adicionar ou criar, quando tiver certeza, marcar como concluída. Aí, só que tem uma parte aqui que é muito interessante dessa carta, é que essa carta ela não vai mais ser aberta, né? É uma carta que ela vai ficar fechada um tempo. Então, eu vou continuar lendo aqui para vocês. Aqui, ó. Dicas e recomendações. Depois de finalizada, que tal combinar um momento virtual para... Ah, não, esse aqui é ainda antes de mandar, né? Ler para todos os envolvidos para ver como é que ficou, né? O que no final das contas a gente conseguiu colocar de sonho nessa carta. E aí aqui, falando um pouquinho, né? Quase 3 meses se passaram e constatamos que a sua organização, mesmo que diante de um momento de crise sanitária que vem desafiando a todos nós, conseguiu transformar esse tempo de isolamento físico em movimento, trabalho coletivo, reflexão ampla e planejamento em prol da garantia de direitos de crianças e adolescentes, sem exceção. Esperamos que o processo participativo para o desenvolvimento de todas as atividades propostas, seus respectivos produtos e a construção do plano de intervenção tenha sido verdadeiramente enriquecedor para todos e todas, no percurso de reinvenção e ressignificação da organização. Independente das avaliações que virão na próxima etapa do programa Itaú Unicef, agora vocês têm em mãos um plano de intervenção construído de forma participativa, que orienta os passos os próximos passos da organização.
Além dele, o amplo material diagnóstico que produziram abre possibilidades de traçar outros planos de curto, médio e até de longo prazo, com foco na singularidade do território. Então, pensando nessa história da singularidade, né? O território que vocês estão, o território que eu estou, ele é único. Não existe um outro território como o meu. Porque esse território, ele é feito por uma geografia, por pessoas, por experiências, por encontros, por cultura. Então, todos os espaços são únicos. Por isso que é sempre importante fazer um diagnóstico, que diagnóstico também não é um fim, né? Então, a gente não faz um mapa com fim. O mapa é um começo. O mapa é um caminho. Mas a gente pode construir mapas e construir diagnósticos e cartografias afetivas 2, 3 vezes por ano. Sempre vão vir coisas novas. Inclusive, é muito gostoso a gente criar uma esse ano e o ano que vem a gente fazer o mesmo exercício e perceber, olha como esse território não é estático. Olha como aqui existe movimento. Olha o que a gente tinha de demanda lá atrás, como não faz sentido mais hoje. Né? Será que a gente superou isso? Ou olha que mudança de vida. Assim, né? Então, a cartografia afetiva é uma prática de se reconhecer e de se escutar que a gente pode fazer sempre que necessário. Sabe? Como um monitoramento mesmo, como para a gente entender os movimentos que existem dentro do território. Desculpe, eu interrompi, né? Com foco na singularidade do território, na integralidade e inclusão das pessoas que fazem parte dele e dos objetivos da organização social. Parabéns por enfrentarem com inteireza e animação mais esse desafio que beneficia tantas pessoas envolvidas direta ou indiretamente com a organização e modifica realidades de territórios em todo o país. Ao unir e interlaçar todos esses esforços, vamos transformando as muitas diversas realidades desse Brasil tão potente. Convidamos você para continuar fortalecendo a programação, colocando as coisas nas plataformas. E aqui, vamos ver... não, aqui vai falar de uma que não importa tanto para a gente, mas tem páginas que são importantes para esse embasamento teórico. Então, aquilo que a gente falou, aonde onde achar a busca ativa, aonde saber um pouco mais sobre diversidade. Então, aqui no finalzinho ele volta para apresentar tudo que tem de podcast que foi colocado durante o projeto, tudo que tem no portal do SEMPEC, que o SEMPEC é essa organização que trabalha com esse foco na educação integral. E é isso. Nossa, gente, chegamos no fim. Que impressionante. E aí? É simples essa, né? Vai ser uma carta de desejos, assim. Eu acho que o plano de intervenção, acho que tem mais dúvidas, né? Eu acho que é mais detalhado, eu acho que tem mais a ver com a coisa da reflexão. Essa daí já é o pós-doc, né? Já é o plus mesmo do negócio. Mas é isso aí, queria só agora ouvir vocês, mesmo que seja uma dúvida assim lá de trás, pode falar. Se vocês quiserem, a gente encerra aqui e eu fico disponível para conversar com vocês. Oi. É Débora? Débora. Débora. Débora, você estava falando da carta não abrir. Você pulou. Tem um pedacinho logo depois. Falava? Você deu só o início. Aí tá ali, agendar uma data já. Quando faz a leitura para o pessoal que formou? Obrigada, Porque eu sabia. Você achou que estava embaixo, mas ela tá bem ali para agendar uma data. Isso, para abrir depois de quanto tempo? Eu não cheguei a ler, porque você passou muito rápido. Você começou a ler. Vou voltar lá, gente, porque eu vou aceitar. Porque foi exatamente o que você falou que queria. A gente costuma brincar aqui no SECOM que o que a gente sonha, né, para os próximos dias é exatamente não precisar do SECOM, né? Então, que o território consiga desenvolver uma saúde boa, uma educação maravilhosa, que o governo forneça as creches com qualidade na educação. A gente brinca sempre disso. O que a gente sonha para o futuro do SECOM, né? Sim. Aí, ó. É aqui, né? Aqui, ó. Depois de finalizada, que tal combinar um momento virtual para ler para todas e todos os envolvidos o resultado da carta? Aí já marcaram no calendário a data em que poderão abrir o envelope.
mas não dá uma... Não fala quando, né? Não, aí depois o tempo, ele fala do tempo integral da gente. Que a gente já está praticamente há 3 meses fazendo Sim. isso. Aí vai falar da nossa história aqui, né? Normalmente isso é anos, né? Normalmente existe de enterrar o tesouro. Aí pode ser daqui a 5, 10 anos, pode ser estipulado pelo pessoal. Nossa, 5, 10 anos eu tô achando é muito. Eu aguentaria 1 ano. De curiosidade? De lembrar, né? Eu adoro ler, sabe, minhas anotações. Eu adoro pegar caderno antigo. Eu guardo todos, assim, porque eu acho uma delícia. Falar, olha o que eu pensava, gente. Sabe? Olha como... Que loucura, sabe? Como a gente é essa metamorfose ambulante mesmo. Que bom, né? Que a gente vai mudando. Mas eu acho que o período também favorece bastante. Pensa só, hoje a instituição é composta por um quadro de funcionários. Pode ser que daqui a 5 anos, desse quadro, tenham 2, 3, 4 no máximo. E todos os outros são mente novas. São mente que talvez não tenham tanto conhecimento da história. Eu lembro, eu entrei no SECOM, eu tenho 35 anos. Eu entrei no SECOM, eu tinha 16 anos. Nossa. Eu era voluntária. Eu era voluntária. Então, eu tenho uma vida no SECOM. Eu sou uma das mais antigas no SECOM, tendo 35 anos. Uau. O SECOM tem 28 anos de fundação. Quantos? Fez agora 29. Tá. Agora, dia 4 de novembro, eu vou te fazer 29 anos. Ano que vem é 30. Então, quando o SECOM surgiu, eu tinha 5, né? Surgiu um pouquinho antes. É 29 de fundação. Então, naquela época, tinha muitas histórias que veio lembrando, né? E eu me encho dessas histórias que eu não conhecia. Não, mas que eu já maravilhoso. ouvi falar, né? Por exemplo, não... Cortou para vocês? Ou só para mim? Cortando um pouquinho. Aí, tá, melhorou? Melhorou. Aí, na época, foi na Igreja Católica, né, com uma reflexão bíblica, surgiu que as mães daqui da região não tinham com quem deixar seus filhos. Então, pegaram esse grupo, construíram uma única creche e começaram a atender 50 crianças que ficavam em estado de perigo. Então, não tinha salário, não tinha comida. O seu Pedro, que é falecido, saía na carroça pedindo nos mercados, na feira, na casa das famílias. Então, essa história me enche. Só que muitos funcionários do SECOM não tinham ideia de que isso existia. Mesmo a gente fazendo um levante, né, às vezes de 2 em 2 anos sobre o assunto, muitos ainda não conheciam. Então, se enchendo dessa história, que é o significado real. Minha conexão tá horrível mesmo. Tá? Sexta-feira todo mundo já tá... Tô brincando. Gente, mas pensando agora nisso que você falou, tem uma atividade que eu achei muito gostosa que eu fiz uma vez com um grupo lá do Dimbu das Artes, que cada jovem, né, que trabalhava, era um projeto dentro da unidade básica de saúde, cada jovem escreveu a sua história naquele território. Depois a gente chamou uma pessoa que era dessas artistas assim que são especialistas em fazer aquelas encadernações artesanais, sabe? E aí a gente fez uma biblioteca do nosso território e deixou lá disponível, assim. E era impressionante, porque cada livro, o território tinha um sentido, né? Uma história. Ninguém contou a história daquele território, daquela unidade básica de saúde, como ela tinha... Da mesma forma, cada um tinha uma história, umas inventadas, umas que achava, umas que perguntou, né, porque eles tinham que fazer uma pesquisa em casa, então tinha a ver muito com o que as famílias sabiam, mas assim, muito legal. Da gente pensar que não existe uma única história mesmo, né? Acho que eu já falei para vocês também. Se a gente sai daqui agora, todo mundo, eu falo, gente, seguinte, vamos fazer um exercício, a gente vai desconectar agora, e cada um vai escrever como foi a reunião hoje. A gente está em 12 participantes, a gente com certeza vai ter 12 histórias diferentes. Ninguém vai conseguir falar, né? Assim, ninguém vai falar sobre o mesmo encontro, mesmo todos estando nesse mesmo encontro. Então, nem sei porque eu estou falando disso, mas eu acho que
muito rico todo esse processo que a gente tem, todo esse diagnóstico. Eu nem sei, imagino, eu nem tive acesso a isso. Então, vocês que estão realmente nessa imersão, porque eu falo propostas, atividades, não sei o quê, mas eu não estou fazendo essa. Eu acho que se eu ainda tivesse nesse momento dentro de alguma organização, eu faria como experiência, assim, né, para experimentar, assim. Mas eu falo com vocês, mas eu não estou em nenhuma organização atualmente, né? Então eu não estou tendo essa experiência, então eu não estou tendo essas descobertas. Então eu acho que para vocês é muito ainda mais rico do que eu. Fico só imaginando, assim, né? Mas eu acho que vocês não devem perder isso. Guardem esses materiais de todo o percurso, as conversas, as sistematizações. Espero que as reuniões virtuais que vocês tenham feito também tenham ficado gravadas, porque além da carta, vocês olharem esse material de agora também, daqui a um ano, também vai ser rico. Sabe lá onde a gente vai estar? Mas vai ser importante. Certo? Tô faladeira. Quando eu tomo café antes de começar, fico assim. Mas tá bom, gente. Alguém tem mais alguma? Senão a gente fecha e eu fico disponível para vocês. Marcela, eu não tenho uma dúvida, eu só queria fazer um comentário. É a Camila aqui, da Alvorada. Oi. Eu achei muito legal você ter contado essa história, porque uma das ações que a gente está prevendo no plano de intervenção é fazer a formalização da história da comunidade. A gente está pensando ou através de um vídeo ou através de um livro, né, o que for possível ser feito. Mas achei interessante o que você compartilhou agora, talvez seja legal, é muito legal, porque daí vocês deixam assim, não, vocês não, né? A gente deixou, não sei se vocês querem isso. Mas ficou muito legal, porque a gente fez a gente conseguiu uma coisa do material legal, assim, né? Que não detonasse, assim, depois. E criou uma bibliotecazinha. Então, enquanto as pessoas ficavam na sala, ainda era no posto de saúde, então as pessoas ficavam na sala de espera do posto, esperando, lendo, conhecendo um monte de história, vendo história do vizinho também, né? Porque não é... As histórias que a gente conhece são histórias de lá, né? Tudo... A gente vive essa coisa da dimensão, tudo é muito longe da gente. E a gente se sentir sujeito histórico no território é muito legal. Eu achei bem interessante. Legal, que massa. Se tiver, depois eu posso ver alguns materiais, eu mando também. Ah, eu aceito conversando. Sim. Legal. É uma ação que a gente quer fazer independentemente de qualquer coisa. Formalizar essa história da comunidade, que a gente sente que é algo que eles estão precisando. Tá. E aí eu vou indicar então para todo mundo, assim, você falou de vídeo agora também, e eu já lembrei, eu acho que eu já até te falei, mas tem um filme que fala sobre essa história, porque a partir do momento que você registra uma história, ou várias histórias, ou em vídeo, ou em texto, a gente eterniza essa história, né? E aí tem o Narradores de Javé, da Eliane Café. É muito legal. Porque, vou só colocar uma préviazinha. O que acontece? Eles moram numa terra ali que, enfim, nunca ninguém olhou, nunca interessou para ninguém, para nada. E aí, de repente, aquele lugar vai ser inundado, né? Por conta de uma hidrelétrica. Não faz muitos anos que eu assisti, mas por conta de uma hidrelétrica. Então, eles têm uma brilhante ideia de contar, né, mostrar porque eles tinham que apresentar o porquê que aquilo ali era importante e por que não ia poder, né, acabar, por que não ia poder... Ixi, tem uma mensagem. E aí eles começam a tentar entrevistar, aí, enfim, tem uma história super interessante, né, tal do... Como que ele chama mesmo? Tem que é o cara que trabalha no correio, que ele é muito legal. Esqueci o nome dele. Mas que eles precisam dele. O cara é um 171, mas eles precisam dele para entrevistar as pessoas daquela comunidade para saber a história de Javé. E o filme é demais, assim, porque a gente percebe que cada família diz que é o herói de Javé, né? Porque é minha bisavó que começou tudo isso aqui. Então é muito divertida a história, vale muito a pena assistir. E eu acho que tem tudo a ver com essa cartografia que a gente fez do território, né? A gente descobriu muitas novas histórias aí. Chama Narradores de Javé. Ele tá no YouTube, você até já me mandou o link. A gente tá no YouTube lá com a equipe para assistirmos juntos. Ah, que legal. A gente ainda não assistiu, mas tá marcado pra gente fazer. Não, mas é muito legal. Até eu fiquei com vontade de assistir. Eu adoro. É muito bom.
É cinema nacional, né? É muito gostoso. Então, também, eu lembro que eu escolhi esse para passar porque era mais fácil, porque quando eu trabalhava com alguns jovens, não podia ter legenda, que eles não davam conta de ler. Então, esse é um que dá para ver com molecada, as crianças se divertem até, adolescente, é super gostoso. Tudo em português. Legal, gente. Tem alguém diferente aqui hoje que eu tô vendo bem nesse quadradinho? Vera? Bom dia, eu. Bom dia! Que legal, que legal. Eu tô vendo um Foi quadradinho. difícil começar a ouvir. Que legal. Olha, a voz. E esse moço? Esse moço é um neto que veio visitar. Que gostoso, que gostoso. Tô vendo esse sentadinho, essa cadeirinha gostosa casa. Eu falei, eita, coisa boa. Que legal. Sim, hoje eu preciso ir em casa para mim poder me apropriar um pouco mais da reunião, porque eu no trabalho. Ai, que gostoso. No trabalho no... Felipe. Legal. Ó, então, se você tiver alguma que se você quiser conversar, daqui a pouco, dependendo de onde você estiver no percurso, me liga, tá bom? Tô aqui. Tá bom? Sim. Hoje eu não vou conseguir, porque a minha colega, ela está com a mãe internada, está saindo da UTI hoje. Então, eu estou assim, num momento bem complicado. Estamos saindo dele. Que bom, graças a Deus. Mas a semana que vem eu te chamo, bom, pode combinadíssimo, só me escrever. Tá bom? Já. Muito obrigada. Um beijo. Amei o grupo, pena que eu não consegui acompanhar de começo, meio e fim. Mas você sabe que todas estão gravadas também. Depois dá para reunir tudo lá no nosso grupo e a gente depois combinou de fazer um drive e aí eu posso organizar também as reuniões. Aí um dia quem quiser ouvir as reuniões em algum momento, tá bom? Ah, sim, você vai disponibilizar? Ou já está disponibilizado? Todas já estão, mas eu posso organizar todas assim, né? Porque fica perdido lá naquela coisa do grupão. Mas posso organizar isso depois de uma pasta. Eu acho que no YouTube deve estar organizado, porque eu acho que a Lisiane já coloca tudo certinho no mesmo YouTube. Mas vou ver certinho e te falo. Muito obrigada. Beijo. Até breve. Até já. Pessoal, então ficamos por aqui. Sexta-feira, 27 de novembro já, encerrando aí mais um encontro. Vocês viram que vai ter um plantão de dúvidas grandão? Acho que é na segunda, dia 30, não é? É, dia 30. Isso mesmo. Dia 30. Eu vou tentar estar. Vamos ver, porque eu também faço outras coisas, né? Às vezes durante a semana, mas eu vou tentar assistir. Vamos ver também se alguma dúvida nossa se encontra. E só para eu não me perder aqui, uma coisa era se podia ser... Como que era mesmo, Alcione, da sua dúvida? Que tinha a ver com o documento de desenvolvimento integral e institucional? A comunidade, o grupo da comunidade. Grupo. Olha lá como eu já esqueço. Grupo. É o último tópico do plano. Tá. Alcione. Eu sou muito esquecida. E tinha mais alguma dúvida, não tinha? Hoje. Ai, gente, como eu não anoto. Mas eu acho que eu vou lembrar já, porque tá aqui, assim. Mas, gente, obrigado. Um beijo para todo mundo. Fico aqui disponível aí pro plantão até as 2. Quem quiser me procurar, tô aqui. E a gente finaliza aqui hoje. Um beijo, bom final de semana. Muita saúde pra gente, proteção. Tem grupo que tá sem mediador, que mediador com Covid. Eu acho que 1 ou 2. Pode me dar um papel para eu... Beijão pra vocês, gente. Bom final de semana. Tchau, tchau. Bom final de semana. Tchau, tchau. Ela tá acabando.